Vamos hoje ter a segunda lição do nosso curso, que compreende o período entre 1945 e 1950. Esta imagem icónica mostra-nos Berlim no final da Segunda Guerra Mundial. Observamos um soldado soviético a hastear a bandeira da União Soviética. Este era o estado da Europa no final da guerra. E este é o período nadir da integração europeia. Um período em que os europeus estão perante dois grandes desafios. Em primeiro lugar, eliminar as causas das guerras civis europeias. Tinham sido duas guerras mundiais originadas pelas potências europeias. E este era um desafio que implicava acabar com a história da guerra na Europa desde o século XV. Como podemos ver neste gráfico, nós encontramos períodos muito significativos de guerra na Europa e os períodos de paz acabam por ser episódicos, exceto a partir do século XIX e, em particular, no século XX e XXI, a partir do momento em que criamos a União Europeia. Um outro desafio muito importante dizia respeito à necessidade de encontrar uma forma de as potências europeias manterem a relevância política e económica no novo contexto mundial. Aquilo que vamos verificar é que no final da Segunda Guerra Mundial estão a emergir duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. E o papel das potências europeias estava a ser colocado em causa. E, portanto, era necessário fazer algo. E a resposta a esta questão foi dada pelo primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, num famoso discurso na Universidade de Zurique, proferido em 1946. Esta frase ficou para a história. Diz Churchill: é imperioso construir uma espécie de Estados Unidos da Europa. Já conhecíamos a experiência federal americana e, no fundo, parece que Churchill dá a entender que seria necessário replicá-la no continente europeu. Diz Churchill: vou dizer-vos algo que vos vai admirar. O primeiro passo para a recriação da família europeia deve ser uma parceria entre a França e a Alemanha. Isto hoje pode parecer banal, mas não nos podemos esquecer que franceses e alemães defrontaram-se nos campos de batalha na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. Este discurso é feito um ano depois do final da Segunda Guerra Mundial. E é isto que Churchill propõe. Propõe a criação dos Estados Unidos da Europa. E para esse efeito sugere a formação de um Conselho da Europa, que agregará a França e a Alemanha e será um parceiro importante nas relações internacionais, juntamente com os Estados Unidos, a União Soviética e o próprio Reino Unido e a Commonwealth, liderada por si. Acaba Churchill: deixem a Europa erguer-se. Isto marca, no fundo, o início do processo de integração europeia. No entanto, as questões mantinham-se. Em que termos é que este processo de integração europeia se deveria desenvolver? Bom, esta foi a questão debatida no Congresso da Europa em 1948, onde se reuniram parlamentares de vários Estados europeus. E a discussão andou à volta de saber se a integração europeia deveria evoluir no domínio intergovernamental ou se devíamos elevar ao patamar do político e cooperarmos e desenvolver uma integração europeia de matriz supranacional. O que é que isto significa? Significaria, essencialmente, seguir uma via federal, construindo um Estado federal, o que implicaria que os Estados europeus deveriam transferir poderes soberanos para organizações internacionais de matriz supranacional, ou então seguir uma via intergovernamental através de criação de organizações internacionais em que os Estados mantivessem o essencial dos seus poderes soberanos. O problema é que a via federal, que conhecíamos até à data e que deu origem a Estados como os Estados Unidos da América ou o Brasil, impunha um momento de criação constitucional através da adoção de uma Constituição. E rapidamente se percebeu que isso era algo que seria difícil de concretizar logo no final da Segunda Guerra Mundial. A alternativa mais simples e fácil e preferida pelos britânicos seria a via intergovernamental, a via do direito internacional, em que criamos organizações internacionais, mas em que os Estados mantêm o essencial, retêm o essencial dos seus poderes soberanos. Foi isso que deu origem, por exemplo, à criação da NATO, em 1949, uma organização destinada a garantir a defesa da Europa Ocidental contra a tal cortina de ferro que falava Winston Churchill, que se projetava sobre a Europa.
Levou também à criação da Organização Europeia de Cooperação Económica na sequência do Plano Marshall, que foi um plano americano de financiamento à Europa que permitiu a reconstrução europeia na sequência da Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, esta via intergovernamental consubstanciou-se na adoção do Tratado de Londres, de 1949, que cria o Conselho da Europa, que é uma organização internacional muito importante, que admite Estados europeus que reconheçam o princípio do primado do direito e os direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana. Aliás, foi esta a razão pela qual Portugal só pôde aderir ao Conselho da Europa depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, pois, apesar de existirem eleições no tempo do Estado Novo, não eram eleições livres e democráticas. Qual é que é o problema do Conselho da Europa? O Conselho da Europa, enfim, teve várias concretizações muito importantes, designadamente a adoção da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos, mas as resoluções que adota no âmbito do Conselho de Ministros, uma das suas principais instituições, como se pode ver neste slide, tomam a forma de recomendações. Portanto, são direito não vinculativo, também conhecido como soft law, o que significa que os Estados mantêm o essencial dos seus poderes soberanos. Curiosamente, a decisão do Conselho da Europa, que depois ficou vertida na sua resolução política de maio de 1948, não foi uma cooperação por método intergovernamental. Aquilo que se decidiu em Haia foi que as nações da Europa deveriam transferir direitos de soberania, considerando-se que a criação de uma união ou de uma federação deveria ser a melhor forma de garantir o sucesso da integração europeia. Afirma-se mesmo que a única solução para os problemas alemães é dada pela União ou pela Federação Europeia. Isso implicaria uma união económica e política e, portanto, é este o repto que é lançado em 1948 pelo Congresso da Europa. A adoção de uma ordem constitucional onde se protegessem os direitos fundamentais. E termina requerendo a convocação urgente de uma Assembleia Europeia, então, para constituir os Estados Unidos da Europa. Isso vai ser feito por um comitê para o estudo da unidade europeia.